festival colorido, bonito, né? E principalmente que chama atenção, acalenta o coração nessa época do ano, bastante tradicional, no mês de junho. Agora são 11 horas e 26 minutos, faltando 4 minutos para as 11h30, 4 minutinhos para o Nossa Área. A gente destaca para você aqui os principais assuntos da manhã, falando também de um incêndio que aconteceu em um depósito de produtos recicláveis na cidade de Valinhos. Esse incêndio, portanto, foi ali na Avenida Joaquim Alves Correia, mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de ontem. Incidente foi na altura do Jardim Maracanã, começou ali por volta das 6h30 da tarde, não há informações de feridos. A causa desse fogo não foi confirmada, a ocorrência também é acompanhada pela GM. Claro que a gente está de olho nesse caso, a Prefeitura informou que a Defesa Civil não foi acionada, ou seja, não há ali um dano sério à estrutura do imóvel, o que traz ali um alívio e uma preocupação a menos nesse caso, né? Apesar de ser fogo, apesar de incêndio, a gente sempre se preocupa. Hoje, em Campinas, temperatura agora de 19 graus, né? Temperatura subindo gradativamente. Eu falei 19, 22 já, né? 19 foi a hora que a gente abriu o jornal aqui hoje e pode chegar a 24 graus, deve chegar sim. Tendência é essa, né? Sem fazer tanto calor, a gente vai seguindo aí nesses dias. Manhã Bandeirantes entrando na sua reta final já hoje. E olha, tivemos os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa aqui comigo, produção do Departamento de Jornalismo aqui da Band+, que tem na gerência de jornalismo Walter Sena, diretor regional Cláudio Giordani. Apresentação, Thiago Prudente, que já foi aproveitar esse feriado. E eu, Gustavo Gimenez, que te encontro logo mais a partir da 1h da tarde no Acontece aqui na tela da Band. Curiosamente, eu irei aparecer logo depois da equipe esportiva da Band. Equipe esportiva que a partir de agora comanda o Nossa Área, Ponte, Guarani. E daqui a pouquinho vai falar do Palmeiras. Ah, o Palmeiras, que não bastava assustar o torcedor com aquele 2-0 no comecinho, no final virou, porque, diz a lenda, de virada é mais gostoso. 11 horas, 29 minutos, ao vivo com você aqui no Manhã Bandeirantes. Aproveite essa quinta-feira, aproveite esse feriado. Um ótimo dia, até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Neste domingo a Ponte Preta vai enfrentar o Sport às 11 da manhã no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Sport. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento.
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que seu feriado esteja muito legal. Vamos juntos até meio-dia, com todo o timaço de Carlos Batista informando, prestando serviço e falando do futebol da nossa terra, que é Campinas. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani perde por 1-0 para o Novo Horizontino e chega ao 5º jogo sem vencer. Bugre mantém a 11ª colocação da Série B com 15 pontos. Alan Santos, expulso, não atua no final de semana contra o Vila em Goiânia. Tony procura conselho de administração para pedir desligamento do clube. Goleiro atuou em 8 partidas, número limite para se transferir a outro clube. Ponte recebe o Sport nesse domingo, 11 da manhã. Elvis retorna após cumprir suspensão automática por cartão amarelo. Campanha da Ponte após 11ª rodada, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Apenas 33% de aproveitamento. Messi surpreende e assina com o Inter Miami por 2 temporadas. Salário do argentino vai ser de 315 milhões de reais por ano. Palmeiras surpreende com virada histórica e garante vaga nas oitavas de final da Libertadores. Para garantir a primeira colocação do Grupo C, Verdão precisa vencer o Bolívar na última rodada. O jogo acontece dia 29 de junho no Allianz Parque. Corinthians perde por 3-0 para o Independiente del Valle e está eliminado da Libertadores. Na última rodada, o Timão recebe o Liverpool do Uruguai e joga pelo empate para garantir uma vaga na repescagem da Sul-Americana. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Participe do programa 97102-1493. Estamos com o WhatsApp sempre à sua disposição. 97102-1493. Mande a sua mensagem para cá. Será um imenso prazer. Mande a sua mensagem que já já ela vai para o ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização TOLS, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Agradecendo vocês pela audiência nesse feriado. Espero que você esteja curtindo aí de alguma maneira, do seu jeito. Mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É muito grande a audiência da Bandeirantes e a gente de coração agradece, tá? O carinho de vocês. Aqui tem uma mensagem bastante grande do Wagner que eu vou resumir. Como pode o futebol de Campinas ser tão medíocre assim? Ambos os clubes pararam nos anos 70 e início dos anos 80. Hoje é um show da mediocridade de ambos. Aí chega o jogo da Champions League, dos medíocres, e quem ganha pensa que se tornou a nova versão do maior clube do mundo. Meu Deus, é pensar pequeno demais. Veremos o que o Dalai Lama da Serra do Japi dirá sobre isso. Se podemos acender as velas agora ou depois. Bom, as minhas velas já estão acesas, meu caro Wagner, faz muito tempo. Eu oro todo dia para que as pessoas tenham sabedoria. Não peço nada. Com a sabedoria a gente vai mais longe, né? Então, veja que coisa absurda, né? Olha que coisa absurda. Pelo menos eu penso assim. Final da Champions está marcado faz mais ou menos uns 365 dias. E os caras marcam na Série B uma rodada no mesmo horário do melhor jogo e maior jogo de futebol do planeta. Aí os caras não entendem porque os estádios estão vazios. Bom dia, CH. Outros deveriam seguir o exemplo do Tony, pegar o chapéu e se mandar. Luiz. Olha, Luiz. Melhoraria muito. Os dois times de Campinas ficariam mais reforçados se algumas figuras pegassem o seu boné e partissem. Enquanto o Regis ganhando 180 mil não resolve, os outros jogadores estão fazendo corpo mole devido à diferença salarial. Tem que demiti-lo, Carlos Cavalcante. Eu acho que, Carlos, respeito sua opinião, mas isso não é desculpa. Desculpa. Se o cara não é profissional, está fazendo corpo mole independente do que... E eu não acredito em corpo mole. O que acontece é mais embaixo, é mais complexo, na minha modesta opinião. Hélio dos Anjos está vindo para o Guarani mesmo? Interrogação. Abraços, Antony do Cartório. Antony, isso o portal carlosbatista.com.br publicou ontem. Existe um murmurinho, uma conversa bem forte. Isso não é especulação, não, é informação. Agora não fechou ainda, né? Por que o Mê está insistindo? Está insistindo com o Felipe. Não dá para entender. Não acredito que os salários do João Brigatti sejam mais do que o Felipe. O Brigatti sabe administrar um elenco preguiçoso. Meu nome é Marcos Carvalho. Tá bom, Marcos, obrigado. CH, bom dia. Liguei agora no programa Nossa Hora para ouvir uma boa notícia. Demissão do Pivete. Pelo jeito, interrogação. Vamos aguardar mais uma derrota contra o Vila. Zeca de Hortolândia. É que existe um espaço curto de tempo, né? Do jogo de ontem para o jogo contra o Vila. Eu não acho interessante demitir, mas nitidamente, infelizmente, o trabalho dele não tá atendendo todas as expectativas, né? Senhor Eberlin, Pinóquio disse na semana do derby que havia pago todos os salários atrasados, prêmios e 13º. Tudo mentira, por isso o time não corre. Paulo do Bonfim. Tá bom, Paulo. Hélio dos Anjos no lugar do Pivete será um retrocesso. Deus do céu, como diria Zé Arnaldo. Leandro de Vinhedo.
Só falta o Tony ir para o CRB, depois daquela encolhida de braço. Assina aqui, meu amigo. Bom, tá aí a participação dos nossos ouvintes, que a gente agradece sinceramente, de coração, nesse feriadão, depois da derrota, né? Mais uma derrota do Guarani pela Série B. Hora certa em Campinas, 11h41 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Vladimir Catarino para falar do Guarani. Fala, Vlad! Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com informações do Guarani. Bugre que perdeu, hein? 1-0 para o Novo Horizontino ontem lá no estádio Jorge Ismael de Biasi, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi a 5ª partida consecutiva do Guarani sem vitória no campeonato. Depois de ter vencido o Sampaio Corrêa, empatou 3 partidas na sequência e soma 2 derrotas nas partidas seguintes. Resultado que mantém o time mais longe do G4 do Campeonato da Série B. O Guarani vai se mantendo ali no meio da tabela de classificação. O time não fez uma boa partida mais uma vez, mesmo com as alterações feitas na equipe. Bruno Mendes voltando ao time titular, mesmo assim não surtiu efeito. O Guarani acabou sendo derrotado, o gol do Novo Horizontino no começo do segundo tempo, numa falha do Alan Santos. Alan Santos, aliás, que foi expulso na partida contra o Novo Horizontino, vai cumprir suspensão automática no próximo sábado. Ao final da partida, CH, o técnico Bruno Pivetti concedeu entrevista e analisou a derrota do Guarani em Novo Horizonte. No primeiro tempo, nós conseguimos controlar o ímpeto do adversário, por meio de um sistema defensivo mais sólido, explorando os contra-ataques. Tivemos alguns bons momentos nesse sentido. Na segunda etapa, tivemos 2 lances que condicionaram a partida, que foge ao nosso controle, e agora é preparar da melhor maneira em termos de recuperação, de ajustes, para que a gente possa voltar mais forte na próxima partida. Bruno Pivetti falou também sobre as alterações feitas no time, que, lógico, era no intuito de melhorar a equipe, mas acabou não dando o resultado, né, já que o Guarani saiu com a derrota. Em relação às substituições, o objetivo foi oferecer jogadores, principalmente do meio para frente, mais descansados, para que a gente pudesse atacar e ser mais incisivo em termos de ataque às costas da linha do adversário, que vinha jogando alta e muitas vezes a bola estava sem pressão. Então o objetivo foi atacar esses espaços. E aí depois nós tivemos uma alteração de um volante que já estava amarelado, né? E era um jogo muito físico, então resolvemos preservar o Matheus Barbosa nesse sentido. E depois as outras substituições foram em função da perda de um jogador, justamente para ajustar a equipe, para que nós pudéssemos controlar o adversário nas 2 linhas de 4, mais o Derek à frente, e consequentemente pudéssemos ter espaço para contra-atacar. Esse é o técnico Bruno Pivetti. Muito se falou sobre a possibilidade de saída do Bruno Pivetti, né, de demissão, mas por enquanto ele continua no cargo, né? Quem saiu foi o goleiro Tony. Tony, que procurou o Conselho de Administração, o CA, pediu para ser liberado, né, para ter o seu contrato reincidido, porque recebeu uma outra proposta. Ele atingiu o limite de 8 jogos, né, por isso não poderia ter atuado e sequer viajou para Novo Horizonte. O Tony, portanto, não faz mais parte do elenco do Guarani para a sequência da Série B. Nós falamos do Bugre aqui no Nossa Área. Bom, eu vou acionar o Tigrão primeiro, antes de realizar meu comentário. Deixa o Tigrão comentar direitinho do que foi o Guarani, o performance do Guarani, na opinião dele. Depois eu vou fazer um pequeno comentário em cima, um pouco dessa entrevista coletiva, mais uma entrevista coletiva que, com todo respeito ao Pivetti, não acrescentou absolutamente nada. Aliás, não precisava nem ter essa entrevista coletiva com esse conteúdo, ou com a falta dele. Fala, Tigrão, bom dia. Fale do Guarani, que perdeu mais uma, 1-0 ontem à noite, com total cobertura da Bandeirantes. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Mais uma vez o Guarani não jogou bem, apesar de ter lutado, e não pode reclamar de absolutamente nada, de mais um resultado negativo colhido ontem, perdendo por 1-0 para o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Já não é mais luz amarela, agora já é uma luz alaranjada ou laranja avermelhada. São 15 pontos disputados nas últimas 5 partidas e o Guarani ganhou apenas 3. E vem problema por aí. Próximo jogo é fora de casa de novo
e contra um dos líderes da competição, um time muito forte que vem fazendo uma grande campanha, que é o Vila Nova. Vila Nova lá em Goiânia, pauleira. Então, alguns jogadores não estão rendendo absolutamente nada e chegou o momento da comissão técnica tomar medidas um pouco mais profundas. Não adianta o discurso, não adianta apenas tentar teoricamente entender o que está acontecendo. Agora é o momento de tentar mexer estruturalmente, porque não dá para admitir um nível de atuação que nós vimos ontem de alguns atletas. E eu vou dar 2 exemplos aqui. Bruno Mendes e Regis. São caras de muita qualidade. E não podem, num momento crítico para a equipe, render aquilo que renderam ontem. Os 2 primeiros, aliás, foram sacados por inoperância, por falta de movimentação, por falta de qualidade técnica e por falta de participação no jogo. Então chegou a hora da comissão técnica tomar atitudes. Ah, mas não tem reposição à altura. Tem que sair do quadrado. O Guarani vem fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, e não vem conseguindo jogar e não vem conseguindo somar pontos nas últimas 5 rodadas. Tem que mexer. Tem que tomar decisões. Tem que ferir o assunto com um pouco mais de profundidade prática. E a gente espera que isso possa acontecer já para que o Guarani se recupere na próxima rodada, que vem aí, que já está por aí no sábado, 16 horas em Goiânia, contra o Vila. O momento já é de um gosto amargo, mas é um gosto leve na garganta do torcedor do Guarani. E se as coisas não mudarem rapidamente, este gosto pode se acentuar e se transformar num amargo muito forte e num pesadelo maior ainda. E a gente espera que isso não aconteça. CH. Obrigado, Tigrão, pelo seu comentário. Olha, eu tô cansado dessa conversa fiada, sabe? Eu nem espero que o treinador vá para a entrevista coletiva para expor jogador nenhum. Mas é muito discurso. O momento é de simplicidade. Treinador início de carreira que quer ficar colocando assinatura no trabalho dele, veja essa história de sair jogando lá com o goleiro. Veja o que aconteceu ontem. Quer dizer, um domínio aparente, um domínio enganoso de posse de bola. Esse não é o caminho. O caminho é primeiro montar... Por que o Dorival Júnior dá certo nos clubes que ele vai para tentar arrumar? Sabe por quê? Porque ele faz o simples. Ele põe 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Foi isso que ele fez no São Paulo. E estava tudo conturbado, treinador atrás de treinador sendo demitido. Ele foi lá e acalmou a situação. Aconteceu com o Dorival o ano passado no Flamengo. Estava tudo errado. Ele foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Ah, mas não dá para comparar. Cada um com o seu quadrado. Eu não estou exigindo que o Guarani jogue Libertadores e América e nem seja campeão da Série B. Agora, o que aconteceu no jogo contra a Chape? O que retornou, o que aconteceu de novo contra o Tombense, contra o CRB e ontem, isso é uma piada, gente. Piada. Um principiante como treinador de futebol faz um trabalho e enxerga mais futebol. E eu não tenho nada com isso. O Guarani contrata e demite quem ele quiser, não é problema meu. Agora, eu não posso mentir para o meu cliente aqui, que é o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Eu não posso me omitir. O trabalho do Pivete é insuficiente pelo elenco que tem. E essa coisa de ficar assinando o trabalho, não, meu time tem posse de bola, sai jogando com o goleiro. Isso entra na cabeça daqueles mais desavisados, aqueles que não têm assim, uma compreensão do jogo, como ele transcorre, porque tem atleta que entende rápido as coisas, e tem atleta que não. Você fazer posse de bola com saída com o pé, com um goleiro, com 2 zagueiros truculentos como o Guarani tem, Alan Santos e Lucão, eles não têm categoria para fazer isso, Pivete. Você tem que tomar uma atitude. Eles não são jogadores para realizar esse tipo de trabalho. Eles são rebatedores. O goleiro, sim, esse joga bem com o pé. Muitas vezes, o Gleger falou acho que umas 25 vezes no jogo. Primeiro tempo, com a marcação do Novo Horizontino, tinha que jogar com a bola atrasada pro Pegorari, tinha que dar um bico lá na frente e deixar o Bruno Mendes aqui, né, se organizar para tentar pegar uma segunda bola, jogar com inteligência. Aí ele vem na coletiva para encerrar, que já está muito cansativo, né, porque
conversa fiada, né? Dizer o seguinte, que nós fomos pro primeiro tempo para fazer um negócio, um jogo mais, o que ele falou? Reativo. O time tomou 20 chutes a gol e deu 1. Então o reativo dele, mais defensivo, é o Pegorari fazer cera e escalar o Alvarinho de lateral direito. Porque esse sistema defensivo mais equilibrado não aconteceu. O Novo Horizontino amassou o Guarani no primeiro tempo e não fez o gol pela incompetência dos seus atacantes. Esse é o jogo que eu assisti. Então, desculpe os ouvintes o desabafo, mas quando uma pessoa vem sendo pública como técnico e contar uma história diferente da verdade, eu não posso me calar, tá? Desculpem o desabafo. 11h51 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Agora o lado preto e branco da cidade, as coisas da ponte. O feriado da Ponte Preta com Vladimir Catarino. CH, permita-me falar da Ponte Preta aqui no Nossa Área. A Macaca que tem jogo difícil no próximo domingo. Às 11 horas da manhã no Majestoso, pega o Sport, time que faz uma campanha de ascensão na competição, tem o artilheiro do campeonato que é o Wagner Love. Para a partida do próximo domingo, os ingressos já estão à venda pela internet, hein? Torcedor que quiser já pode comprar pela internet os ingressos para o jogo do próximo domingo. O técnico Felipe Moreira, nesta partida, poderá contar com a volta do Elvis. O meia Elvis cumpriu suspensão automática na partida em que a Ponte apenas empatou com o ABC pelo placar de 0-0. Inclusive, o Felipe Moreira disse na entrevista coletiva após a partida que o Elvis fez muita falta, então ele deverá voltar ao time titular. Fica a expectativa também sobre a volta do Felipinho. Felipinho que não atuou as 2 últimas partidas com problema no adutor, entrega o departamento médico, fez falta, tem sido jogador importante ali no meio campo da Macaca, fica a expectativa para a sua volta. Há uma pressão sem dúvida nenhuma, o torcedor ponte-pretano reclamou bastante, criticou o time, xingou o técnico Felipe Moreira após a partida do empate contra o ABC, e a expectativa é que a equipe possa corresponder melhor nesta partida contra o Sport. O aproveitamento da Ponte Preta é muito ruim, 33% de aproveitamento nas 11 primeiras rodadas do campeonato. São números muito fracos, né? A Ponte não tem nenhuma vitória fora de casa, tem 2 vitórias no campeonato, as 2 foram conquistadas dentro do estádio Moisés Zucarelli. Então, se quiser algo melhor no campeonato, se quiser galgar as posições de cima, brigar pelo G4, brigar por acesso, a Ponte Preta precisa começar a reagir de forma imediata. É isso que espera o seu torcedor, é isso que espera também todo mundo ligado à Ponte Preta. Ponte Preta e Sport, domingo, 11 horas da manhã no Moisés Zucarelli. É a Ponte em busca da reabilitação depois do empate frustrante contra o ABC na última rodada. Nós falamos da Macaca aqui no Nossa Área. Ótimo, ótimo, Vladimir. Falando da Ponte, agora quem comenta a Ponte é o Tigrão falando. É a projeção, né? Até domingo de manhã contra o Sport, 11 da manhã. Mas o Elvis estará de volta. Fala, Tigrão! Bom, a Ponte teve um péssimo resultado na última terça-feira, empatando em casa com o pior time do campeonato, o ABC. Não jogou bem de novo, para variar, não foi tão apática, né? Não podemos dizer isso, como foi lá em Mirassol. Mas também é verdade que se fosse daquele jeito, jogando em casa, com campo e torcida a favor e contra um adversário mais fraco, aí seria o fim de todas as picadas. A Ponte foi um pouquinho melhor, chutou em gol pelo menos, proporcionou ao goleiro adversário 2 ou 3 boas defesas, mas ainda está muito, muito longe de ser um time que possa passar algum tipo de esperança e de expectativa positiva para os seus torcedores. E a exemplo do que falei aqui de alguns jogadores do Guarani no jogo de ontem, tem que falar de jogadores da Ponte também. Jogadores dos quais a gente esperava muito mais. Jogadores que têm muito mais a oferecer e que não estão rendendo absolutamente nada. Matheus Jesus, Gé, Elvis, que deve voltar ao time no domingo de manhã contra o Sport Recife, são peças estratégicas nesse time da Ponte. Fábio Sanches, líder do grupo, capitão do time, estão jogando muito pouco, muito abaixo, intensidade muito abaixo. E a Ponte tem aí uma pauleira, né? Tem o Sport Recife em casa. O Sport hoje, por pontos perdidos, é o grande líder da competição. Ele está lá em cima e com 2 jogos a menos. O Sport ganhando os 2 jogos que tem por realizar a mais do que os seus diretos concorrentes,
ele vira líder absoluto da competição se ganhar. Então a Ponte vai ter muita dificuldade e não mudou a atitude do jeito que a gente gostaria de ver no jogo contra o ABC em comparação com o jogo contra o Mirassol no sábado passado, que foi uma vergonha. Não mudou. Em alguns momentos voltou a ser um time apático, sem iniciativa, sem confiança e desorganizado em campo. E se for assim, vai apanhar em casa do Sport. Então, hoje é quinta. Dá tempo ainda de tentar rever alguns conceitos e de tentar fazer a cabeça no bom sentido dessa rapaziada, para que eles entendam a gravidade do momento. A Ponte, sim, pode terminar a rodada do final de semana na zona de rebaixamento. E não é isso que o apaixonado, sofrido e preocupado torcedor da Ponte quer. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Ah, você acha mesmo que são só os humanos que adoram uma água bem tratada? Nada disso. Sabe quem também curte uma aguinha fresca e saudável? Ele, o mosquito da dengue. Por isso, fique atento a essa dica da Sanasa. Para evitar a presença do mosquito, todo mundo deve manter as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Quando o assunto é dengue, a saúde da sua família também depende de você. Vamos juntos contra o mosquito. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. A técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande virada do Palmeiras na noite desta quarta-feira pela Copa Libertadores da América Grupo C, diante do Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras atuou com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Lua e Figueires, Zé Rafael, depois Jailson, Gabriel Menino, depois Flaco Lopes e Rafael Veiga, Arthur, depois Tabata, Dudu, depois Breno Lopes, Rony, depois Hendrick, a equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Barcelona de Guayaquil com Mendoza, Porto Carreiro, depois Lucas Sousa, Quinones, Pinhatares e Pineida, depois Adonis Praciado,
Gaibo, Souza, Ortiz, depois Rodrigues e Damian Dias, Fiderzenski e Corozo. A equipe do técnico segundo Castilho, que é interino. Os gols do jogo, e foram muitos gols. O Barcelona abriu o placar aos 32 minutos com o Fiderzenski. Aos 32 e aos 37, 2-0 no primeiro tempo. Mas no segundo, foram 4 gols do Palmeiras, uma virada histórica do Verdão. Com Gustavo Gomes, a 1 minuto, Piquerez aos 12, Arthur aos 24 e Hendrick aos 40 minutos do segundo tempo. Público, 33.602 torcedores, para uma renda de R$ 3.362.583. Arbitragem do colombiano Andrés Rojas. Cartões amarelos para Gustavo Gomes do Palmeiras, Preciado e Damian Dias do Barcelona. Vitória do Verdão, Libertadores, 4 para o Palmeiras, de virada, 2 para o Barcelona. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone, brasitone.com.br. Nossa área, 12:02, ao vivo aqui para você, sintonizado na Rádio Bandeirantes, no dial, nas redes sociais da Rádio Bandeirantes, você sempre acompanhando a gente pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo Band Play, pelo YouTube.